Quando você ouve a palavra Sodoma, talvez pense em pecado, fogo do céu ou destruição. Mas o que poucos sabem é que Sodoma foi muito mais do que uma cidade imoral. Foi o retrato sombrio do que acontece com uma civilização inteira quando ela escolhe viver sem Deus. Uma sociedade mergulhada no orgulho, na fartura, na indiferença ao sofrimento humano e na perversão aberta, celebrada como cultura. Sodoma não apenas pecava, ela institucionalizou o pecado. E hoje você vai descobrir 7 fatos chocantes que revelam por que o juízo caiu com violência. E por que isso ainda é um alerta para os nossos dias. Quando pensamos em Sodoma, é comum imaginar uma cidade mergulhada apenas em luxúria e imoralidade. Mas a raiz da sua decadência começou em algo muito mais sutil, mais silencioso e, por isso mesmo, mais perigoso: o conforto. Sodoma era uma cidade extremamente rica. Suas ruas eram movimentadas, suas casas imponentes, seus banquetes grandiosos. Nada faltava. Era uma sociedade com fartura de pão, tempo de sobra e abundância material em todos os níveis. Não havia guerra, não havia fome, não havia preocupação com o amanhã. Mas essa prosperidade, que deveria ter produzido gratidão, compaixão e generosidade, gerou exatamente o oposto: arrogância, egoísmo e uma completa indiferença pelos que sofriam. O povo de Sodoma se acostumou a viver para si mesmo. Eles comiam bem, se vestiam melhor ainda e ocupavam seus dias com festas, luxos e distrações. Mas havia uma regra não escrita circulando entre eles: cuidar de outros não é nossa responsabilidade. Os necessitados eram ignorados, os pobres rejeitados. A cidade se blindou contra a dor do próximo e criou um sistema onde ajudar era sinal de fraqueza. E quando uma sociedade se torna insensível, ela começa a tratar o ser humano como descartável. O orgulho cresceu, a empatia morreu e o coração coletivo da cidade se endureceu como pedra. A riqueza de Sodoma não foi o problema. Foi o que ela fez com essa riqueza. Em vez de usar seus recursos para abençoar, preferiu construir uma cultura centrada no prazer pessoal e na vaidade. E quando o ego se torna o centro de tudo, o pecado encontra espaço para se expandir como uma praga silenciosa. A corrupção de Sodoma começou com aquilo que parecia uma bênção, prosperidade, mas que, sem temor, se transformou no início de sua condenação. Sodoma não era apenas uma cidade onde o pecado existia. Era um lugar onde o pecado era celebrado, praticado sem limites e incentivado em praça pública. A perversão ali não era um desvio de conduta ocasional, mas uma cultura sistematizada. Era comum que a cidade inteira participasse de atos que hoje seriam inimagináveis. O que era privado em outras nações, em Sodoma, era espetáculo. A violência, especialmente a sexual, não se escondia nas sombras. Ela andava à luz do dia. Não era raro que um grupo inteiro se unisse para violentar quem chegasse de fora, como se aquele tipo de comportamento fosse parte do acolhimento da cidade. E o mais perturbador era a unanimidade. Dos mais jovens aos mais velhos, todos participavam. Não havia oposição, não havia protesto, não havia vergonha. A hospitalidade foi substituída pelo abuso. O respeito ao outro foi anulado pelo desejo de dominar, explorar e humilhar. Sodoma havia chegado a um ponto tão avançado de corrupção que o direito de alguém ser respeitado simplesmente por existir já não era mais reconhecido. O visitante era tratado como objeto, a dignidade humana era ignorada, e o prazer do grupo estava acima de qualquer moralidade. Não se tratava apenas de prática sexual distorcida, mas de uma mentalidade coletiva de domínio e perversão. Mais assustador ainda era perceber que a cidade já não considerava aquilo como errado. A consciência havia sido cauterizada. Ninguém mais via maldade na maldade. O pecado não causava mais arrependimento, causava entretenimento. E quando o mal se torna hábito, e o hábito se torna cultura, o juízo se aproxima. A cidade já não tinha volta porque seus habitantes já não queriam voltar. Eles não pediam perdão, pediam mais. A violência, o abuso e a perversão tinham se tornado a linguagem de Sodoma. E qualquer tentativa de frear isso era tratada como uma ofensa. Em Sodoma, a noção de justiça havia sido totalmente distorcida. Não apenas os atos de bondade eram desprezados,
como também quem tentava fazer o bem era imediatamente rotulado como inimigo. A sociedade havia chegado ao ponto em que o certo parecia errado e o errado era exaltado. Quem tentava proteger alguém, frear uma injustiça ou apontar um comportamento destrutivo era visto como arrogante, moralista ou intrometido. O senso comum se tornou tão pervertido que qualquer tentativa de trazer ordem era recebida com hostilidade. Em vez de respeitar quem se levantava por integridade, eles zombavam, ameaçavam e tentavam calar. Aqueles que ousavam defender o que era justo eram tratados como juízes inconvenientes que atrapalhavam a liberdade do povo. A cidade rejeitava qualquer voz que se opusesse à sua conduta. O povo de Sodoma acreditava estar acima de qualquer correção. Eles haviam se tornado a própria medida do que era certo ou errado. Não havia mais leis justas, apenas conveniências culturais. Quem possuía algum tipo de autoridade moral era silenciado, perseguido ou, em muitos casos, ridicularizado até desistir. A corrupção moral se alastrava por todos os níveis da sociedade, desde os líderes até os cidadãos comuns. E nesse ambiente, a impunidade florescia como uma árvore bem regada. Quanto mais perversidade alguém praticava, mais influência ganhava. Era como se o caos tivesse sido institucionalizado e a inversão de valores fosse considerada progresso. Sodoma se tornou uma cidade onde fazer justiça era um ato de rebeldia contra o sistema, onde defender a integridade era uma ameaça à ordem estabelecida, onde calar a verdade era mais importante do que ouvir o que precisava ser dito. A cidade não caiu por falta de advertência, mas por desprezar deliberadamente todos os que a advertiam. Era uma sociedade que, diante da correção, não se quebrantava, se enfurecia. E esse era o sinal mais claro de que o juízo já estava batendo à porta. Enquanto Sodoma escancarava sua decadência social nas ruas, algo ainda mais sombrio acontecia nos bastidores espirituais. A cidade não apenas havia se afastado do Deus verdadeiro, ela o havia substituído. No lugar do Criador, ergueram-se falsos deuses. E esses deuses não exigiam arrependimento, humildade ou santidade. Exigiam apenas devoção cega em troca de prazer, status e ilusão de liberdade. Os templos construídos em Sodoma não eram locais de reverência e quebrantamento, mas centros de celebração ao ego, à luxúria e ao poder humano. Os cultos que deveriam exaltar a glória de Deus foram transformados em cerimônias imorais, onde práticas sexuais eram parte do rito, e a sensualidade era confundida com espiritualidade. A idolatria ali não era apenas cultural, era institucional. Estava enraizada nas tradições, nas festas e até nas famílias. As crianças cresciam ouvindo os nomes dos ídolos mais do que o nome do Deus que criou os céus e a terra. A moral era relativizada em nome da liberdade religiosa, e tudo o que alimentava o desejo humano era considerado sagrado. Havia sacerdotes que promoviam rituais com permissividade extrema, e quanto mais bizarro ou escandaloso o ato, mais ele era visto como uma forma superior de espiritualidade. Os ídolos prometiam fertilidade, prosperidade, prazer, poder, tudo aquilo que a carne deseja. E o povo entregava a alma inteira em troca dessas promessas. Mas toda idolatria exige uma oferta. E quanto mais profundo o engano, mais alto o preço. Não era incomum que vidas humanas fossem colocadas no altar, literalmente. Em nome da fé distorcida, sangue era derramado, inocentes eram sacrificados, e a consciência coletiva era moldada para aceitar o absurdo como algo divino. O mais assustador era que ninguém mais via problema nisso. A idolatria em Sodoma não era apenas religiosa, era emocional, cultural, espiritual e profundamente satânica. A cidade havia trocado a glória do Deus eterno por imagens corrompidas, por promessas vazias, por um sistema de fé que colocava o ser humano no centro de tudo. E quando o homem se torna o seu próprio Deus, o fim está mais próximo do que se imagina. Em Sodoma, a perversão moral não se limitava apenas ao comportamento das pessoas, mas estava também na maneira como a cidade era governada. A corrupção havia se institucionalizado a tal ponto que o amor ao próximo se tornou um crime. Em vez de incentivar a compaixão, as leis proibiam qualquer forma de caridade. Ajudar um necessitado era visto como ameaça à ordem. Alimentar um faminto era uma afronta à cultura estabelecida. Quem se importava com o sofrimento alheio era punido, não celebrado.
A cidade havia se transformado em um campo onde a indiferença era exigida como virtude, a empatia era sufocada pela frieza legalista e a bondade era considerada subversiva. Aqueles que ainda tentavam exercer misericórdia eram perseguidos e silenciados. Jovens que ousavam dar um pedaço de pão em segredo eram delatados, humilhados e, em muitos casos, executados publicamente. A crueldade foi organizada, sancionada e protegida por normas sociais que valorizavam o egoísmo como sinal de força. Em Sodoma, amar o próximo era uma afronta ao sistema, e esse sistema foi cuidadosamente construído para blindar os habitantes de qualquer peso de consciência. Ao proibir a caridade, a cidade eliminava o último fio de humanidade que ainda poderia trazer arrependimento. Não era mais apenas uma sociedade má, era uma sociedade que havia declarado guerra contra tudo que se parecesse com a luz. A bondade era um risco, a generosidade era uma transgressão. A cidade havia se tornado um ambiente onde o bem era sufocado antes mesmo de nascer. Essa estrutura de maldade enraizada e protegida por leis mostra que o problema de Sodoma não estava apenas nos indivíduos, mas no coração do sistema. Eles haviam decidido coletivamente excluir Deus de qualquer aspecto da vida, inclusive da forma como tratavam uns aos outros. E quando uma civilização cria regras para impedir o amor, ela está cavando com as próprias mãos o buraco onde será enterrada. Em Sodoma, a maldade não era apenas um traço dos adultos. A cidade havia construído uma cultura onde as crianças cresciam sendo moldadas pelo pecado desde os primeiros anos de vida. Elas eram expostas a comportamentos distorcidos, normalizados como parte da convivência. Cresciam vendo a perversão como diversão, a violência como autoridade, a impiedade como liberdade. Os exemplos que tinham em casa, nas ruas e nos rituais públicos ensinavam que a compaixão era fraqueza, que o prazer pessoal era o único valor e que obedecer a qualquer padrão divino era uma bobagem antiquada. As crianças não apenas observavam, elas participavam. O riso inocente havia sido substituído por zombaria, a pureza trocada por malícia precoce. A mente infantil, em vez de ser protegida, era deliberadamente corrompida. Não havia um senso de cuidado, de formação moral, de transmissão de sabedoria. A geração mais velha havia desistido de educar e havia começado a deformar. Era como se a cidade quisesse garantir que nenhuma semente de arrependimento brotasse nas gerações futuras. As escolas, os rituais, os costumes e as tradições promoviam o egoísmo, a sensualidade e o desprezo por tudo que representasse a autoridade divina. A juventude era treinada para rir do sagrado, para ridicularizar a verdade e para se orgulhar da rebeldia. O mal deixava de ser exceção e se tornava instrução. Esse tipo de cultura cria uma espiral de degeneração, onde cada geração se torna pior que a anterior. As crianças que crescem vendo o pecado como norma se tornam adultos que o multiplicam. E quando os pequenos já não sabem mais distinguir luz de trevas, quando o mal se torna o brinquedo da infância e a arrogância é passada como herança, não resta mais base para a reconstrução. Sodoma não apenas caiu, ela se programou para cair, porque decidiu formar uma geração inteira que jamais ouviria a voz da consciência, da justiça ou do arrependimento. A infância havia sido vendida ao sistema e o futuro da cidade foi selado pelo abandono da pureza desde o berço. O fato mais surpreendente sobre Sodoma não foi o juízo em si, mas a paciência que antecedeu esse juízo. Ao contrário do que muitos pensam, Deus não destruiu a cidade por impulso ou ira imediata. Ele observou, avisou, enviou mensageiros e deu tempo. Sua misericórdia se estendeu além do imaginável, esperando por uma resposta que nunca veio. A corrupção estava em todos os cantos, mas mesmo assim Deus procurava por um pequeno remanescente. Se houvesse ao menos um grupo justo, um punhado de corações dispostos a resistir à decadência, a destruição poderia ter sido evitada. Mas a cidade havia se tornado surda para o clamor do céu e cega para a podridão que crescia sob seus pés. Sodoma passou do limite não apenas por causa do pecado, mas por causa da recusa em se arrepender. Era como se cada oportunidade de mudança fosse rejeitada com ainda mais rebeldia. Quanto mais Deus esperava, mais o povo afundava em sua arrogância. O tempo que deveria ser usado para a transformação foi desperdiçado com zombaria.
A bondade divina foi mal interpretada como fraqueza. E quando a chance de redenção se fechou, a sentença não veio por acaso. Veio como consequência inevitável. Não havia mais retorno, porque já não havia mais desejo de voltar. A cidade havia se convencido de que nunca seria julgada, de que suas leis estavam acima das leis do céu, de que o mal que praticavam jamais cobraria um preço. O juízo caiu com rapidez, mas ele foi precedido por um silêncio longo e cheio de esperança. Um silêncio que gritava aos poucos, ainda há tempo. Um silêncio que esperava uma resposta, uma mudança, uma faísca de arrependimento. Mas não houve nenhuma. E quando a última chance foi desperdiçada, o céu não hesitou. O fogo não foi apenas um ato de punição. Foi a ruptura de uma linha que, por misericórdia, havia sido esticada até o limite. Sodoma não foi destruída por ignorância, mas por escolha. Deus esperou até o último momento. E o último momento chegou quando não havia mais ninguém disposto a ouvir. A história de Sodoma não foi registrada apenas para mostrar como uma cidade caiu, mas para servir como um espelho do que acontece com qualquer sociedade que abandona Deus aos poucos. Eles não destruíram sua moral em um único dia, foi um processo. Um passo de cada vez, uma escolha errada por vez, uma concessão silenciosa após a outra, até que o pecado se tornou estilo de vida e o arrependimento foi tratado como fraqueza. E o mais assustador não foi o fogo que caiu do céu, mas o quanto aquela geração já estava queimada por dentro muito antes disso acontecer. O que começou como liberdade virou escravidão disfarçada. O que parecia progresso revelou ser decadência. E quando todos achavam que estavam livres, já estavam condenados pelo peso de suas próprias decisões. Hoje, enquanto muitos riem da fé, rejeitam valores e promovem o mesmo tipo de orgulho que consumiu Sodoma, a pergunta que fica é: até quando a misericórdia estenderá a sua mão antes que o juízo venha outra vez? Esse vídeo não é sobre uma cidade antiga, é sobre mim e você, sobre nossas escolhas, nossos valores, nossos limites. Por isso, se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu não quero Sodoma dentro de mim. Compartilhe com alguém que precisa acordar espiritualmente. E se inscreva para continuar recebendo verdades que confrontam, libertam e preparam você para os tempos que virão. Porque ainda há tempo de sair, antes que seja tarde demais.